Com muito prazer, recebendo mais uma vez no meu canal o deputado Alessandro Molon. Deputado, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E a primeira questão é a seguinte: deputado, o que significa o pedido protocolado hoje pela liderança da minoria e da oposição no Congresso Nacional em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Quais os motivos e o porquê desse pedido? Muito obrigado, Marco Antônio. Primeiro eu quero cumprimentá-lo, agradecer o convite, cumprimentar todo mundo que te acompanha, que acompanha o seu canal, né, as suas notícias e as suas análises também. Bom, Marco Antônio, nós vimos com muita preocupação a troca do ministro da Defesa e dos comandantes das 3 Forças Armadas. É um fato inédito desde 1985 que os comandantes não são trocados no meio de um governo. Não se viu isso nos últimos 35 anos. Ou seja, não é um fato corriqueiro. Mas o que mais nos preocupa é a razão que levou a essa troca. Por todas as notícias que têm circulado, Marco Antônio, o que o presidente da República quis é mostrar que ele quer um ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas que estejam dispostos a ameaçar com o uso das Forças Armadas os outros poderes. O poder judiciário e, por que não, o poder legislativo. Nós vimos que o ministro Fernando Azevedo, quando saiu, deixou claro que tinha mantido durante esses 2 anos as Forças Armadas como instituições de Estado. De fato, ele o fez. É preciso reconhecer isso e cumprimentá-lo por isso. E essa foi a razão da sua queda. E a razão da queda do comandante do Exército foi ele não ter se manifestado sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse comportamento do presidente da República é crime de responsabilidade. Primeiro, atentar contra o livre exercício dos outros poderes, do poder legislativo e do poder judiciário. De alguma maneira, tentar pressionar os outros poderes para que não tomem livremente as suas decisões. O que o presidente da República quer é, com apoio das Forças Armadas, que felizmente não existe, e isso ficou claro nesse episódio, é mostrar para os outros poderes que o poder executivo está acima deles, o que não corresponde ao que a nossa Constituição estabelece. Então, diante disso, diante da tentativa de criar uma animosidade entre as Forças Armadas e uma parte da população brasileira, de incitar as Forças Armadas contra ordens legais, como as dos governadores, né, que determinaram em seus estados lockdown, como é o caso da Bahia. Diante desses vários crimes de responsabilidade, são vários, nós decidimos representar contra o presidente da República, pedindo o seu impedimento, o seu afastamento. Nós não temos dúvida de que esse comportamento é um comportamento que corresponde a crimes de responsabilidade, sem prejuízo de todos os outros crimes, Marco Antônio, que já vieram antes e pelos quais nós já denunciamos o presidente perante a Câmara dos Deputados. A pergunta inevitável, deputado, antes de a gente aprofundar essa questão do crime de responsabilidade, é a questão do trâmite. Diz o artigo 51 da Constituição, né, que cabe privativamente à Câmara autorizar um processo de impeachment do presidente da República. Porém, pela interpretação adotada em 1992 e em 2016, a decisão é monocrática do presidente da Câmara para designar a criação de uma comissão e não do plenário, como era um outro entendimento. No caso meu, deputado, eu aproveito para antecipar, é o plenário que seria soberano e não o presidente. Não está escrito nem no regimento e nem na Constituição, mas foi um entendimento que o STF, inclusive, teve sobre essa questão. Sendo assim, qual é a expectativa dos vocês que protocolaram o pedido em relação ao presidente Arthur Lira? Ele vai receber, já recebeu? Qual é a avaliação política que os senhores fazem? A avaliação que nós fazemos é que o presidente vai analisar. Naturalmente que isso não se fará num dia, né? Mas o próprio presidente da Câmara, na semana passada, fez um discurso duro contra o presidente da República, dizendo que, na política, os remédios às vezes são amargos, às vezes são fatais. Portanto, deu um recado claro ao presidente da República, dizendo que ele não está acima de tudo e de todos, não é? Que ele não está acima da lei, portanto, que ele pode responder pelos seus crimes. Eu acredito que, à medida, Marco, em que o Congresso perceba
que essa tentativa de manipulação das Forças Armadas se dá também contra o Congresso, porque não tenhamos dúvida. Isso não é só contra o Supremo, só contra o Judiciário. E se fosse, já seria suficiente para afastá-lo. Mas é uma tentativa de, com as tropas que o presidente insiste de chamar inconstitucionalmente de meu exército, né, ameaçar os outros poderes. Então, é aquela história. Se a gente vê uma coisa errada acontecendo com o outro e não faz nada porque não é contra a gente, amanhã será contra a gente, né? Eu percebo assim que o Congresso vai acabar amadurecendo para essa visão, vai entender que não fazer nada significa colocar-se em risco e colocar a nação, o país, a democracia e a Constituição em risco. Então, esse é um pedido que vai chegar nas mãos do presidente da Câmara, ele vai analisar, certamente não fará isso num dia ou em 2 dias, mas estará ali como que um pedido para ele, dizendo, presidente, reflita bem, nós vamos permitir esse uso das Forças Armadas contra a democracia. Então, eu acredito que, a qualquer momento, isso pode ter andamento, dependendo do desenrolar dos acontecimentos. Deputado, nesse caso, né, vamos lembrar o seguinte, o presidente Rodrigo Maia, até início de fevereiro, presidente da Câmara dos Deputados, tinha recebido cerca de 30 e poucos solicitações de abertura de processo de impeachment, e engavetou todas elas. Eu creio que nem chegou a uma análise efetivamente jurídica tal. Agora, o novo presidente da Câmara, desde o início de fevereiro, deu essa declaração a semana passada, que o senhor destacou, que foi uma declaração dura, em que ficou claro que havia um sinal amarelo ali em relação às ações inconstitucionais do presidente da República. Nada indica que essas ações devam diminuir. Hoje mesmo ele já deu, o presidente, declarações muito graves. Contra até o próprio comitê que ele sugeriu criar e que o presidente do Senado está realizando uma atribuição, creio que a maior das boas intenções, mas que é tarefa do Executivo, não é tarefa do Legislativo, mas é um desespero frente à tragédia aqui em São Paulo. É inacreditável o que está acontecendo conosco, né? Então, a pergunta que as pessoas me fazem, quem acompanha o canal, e tem muitos comentários, 3.000, 4.000 por vídeos, é o seguinte: por que o Congresso agora está agindo, mas por que ele está demorando tanto para agir? Qual é o obstáculo para a ação do Congresso? Porque todos temem que o Congresso demore tanto que, quando ele for agir, não existirá mais Congresso. Por que isso, deputado? Primeiro, eu quero dizer que eu considero que as pessoas que perguntam isso têm razão. Eu acho que, de fato, o Congresso foi muito leniente, já errou muito de passar a mão na cabeça do presidente da República. O que o presidente da República fez, Marco Antônio, é muito mais grave do que qualquer presidente da República da história democrática do Brasil tenha feito. Não se compara em termos de gravidade, em termos de ameaça. As coisas que ele diz, as coisas que ele fala, são gravíssimas, e a palavra do presidente ela tem importância. Quantas pessoas, Marco Antônio, morreram por causa da forma como ele tratou a pandemia? Por exemplo, só para dar um exemplo, quando nós pedimos o impeachment pela primeira vez dele em abril do ano passado, muita gente dizia, não é hora de afastar o presidente, porque isso vai tomar nossa energia, vamos focar em enfrentar a pandemia. É claro, é um argumento válido, mas se ele tivesse sido afastado depois de 6 meses, digamos, que o processo começasse em abril e terminasse em setembro, outubro, agosto, sei lá quantos meses tomaria, claro, seria um momento difícil para o país, seria uma conflagração, mas teria morrido menos gente, entende, Marco Antônio? Então, assim, a gente está pecando muito, o Congresso está pecando muito e errou muito por não ter feito nada. E quanto mais demorar, maior será o prejuízo, em todos os sentidos. No sentido democrático, porque a democracia ela vai se erodindo. À medida que ela vai sendo atacada e minada, ela vai se fragilizando. Em termos de vidas humanas, muito mais gente terá morrido se a gente demorar. Em termos econômicos também, porque essa forma insana de se tratar a pandemia, que é negá-la simplesmente, foi o que mais prejudicou a nossa economia. Nossa economia está sofrendo hoje porque o que tinha que ser feito lá atrás não foi feito. Seja em termos de distanciamento, seja em termos de uso de máscara, seja em termos de compra de vacina. Ele recusou, em agosto, comprar 70 milhões de doses da Pfizer que teriam sido entregues em dezembro.
Ora, Marco Antônio, 70 milhões de doses em dezembro, 1/3 da população brasileira hoje já estaria vacinada. Hoje. E se a gente somasse a esse terço os outros 12 milhões que tomaram a vacina, a gente estaria já com 90 milhões de pessoas vacinadas, provavelmente. Chegando perto da metade daqui a pouco. Era outro cenário. O Rio de Janeiro não precisaria decretar feriado. Então, eu tenho para mim que o Congresso errou muito de não ter feito isso antes, continua errando enquanto não faz, e se demorar muito, vai errar ainda mais. E o preço pode ser muito mais alto do que já está. Deputado, há uma questão que todos falam, e tem a sua razão de ser, que é fundamental, evidente, a participação da sociedade civil num processo como esse, mas tem a pandemia. Então, é sempre uma espécie de determinação em última instância, a pandemia como um obstáculo de mobilização. Bem, ela existe, é verdade, ninguém vai fazer o negacionismo do outro lado, mas pode ser criado, não sei, algumas outras formas de mobilização, tendo em vista esse grave problema de saúde pública. A questão que eu coloco ao senhor é como a oposição e a minoria, e agora apresentando essa solicitação de abertura do processo de impeachment, estão pensando em relação à participação da sociedade civil? Eu acho que você toca num ponto muito importante, Marco Antônio, porque o processo de impeachment, para avançar, ele precisa de apoio na sociedade, né? Agora, de fato, há uma dificuldade enorme de se fazer isso no momento de pandemia. Nós podemos mostrar esse apoio através da internet, através de abaixo-assinados, através de e-mails e provocações aos parlamentares e através das pesquisas de opinião pública. Já houve, Marco Antônio, processos de impeachment que começaram no Brasil, como é o caso do impeachment da ex-presidente Dilma, que teve o mesmo apoio em pesquisas de opinião pública que já teve o impeachment do presidente Bolsonaro. Em abril do ano passado, no momento em que ele demite o Sérgio Moro, logo depois, sai uma pesquisa de opinião que colocava praticamente meio a meio, querendo o impeachment. Então, o impeachment também ele cresce à medida que a sociedade percebe que o Congresso está dando um sinal. Não é? É difícil as pessoas também irem para a rua com um Congresso paralisado e imobilizado. Isso é um jogo dialético. Né? À medida que há uma provocação e que há uma resposta do Congresso no sentido de que pode ser que ande, aí as pessoas se animam para ir para a rua, se mobilizar ou participar. Agora, se todos os sinais que vêm do Congresso também são no sentido de dizer não de jeito nenhum, isso, evidentemente, que é um banho de água fria na nação, né? Porque as pessoas querem se ver livres disso. Né? Eu acho que é uma urgência para o país. Assim. Não dá mais para esperar, né? Não dá mais para jogar para frente. Então, para a gente encerrar, que eu sei que hoje é um dia super agitado para todos vocês, e não só para a questão de entrevista à imprensa, mas a questão de mobilização, de participação, porque isso chamou muita atenção já dos últimos dias, né? E agora, eu creio que daqui para frente, que acho que pode ser um marco, aí depende muito do que o deputado está dizendo, como conquistar os corações e mentes das brasileiras e dos brasileiros, né, que estão estarrecidos, mas não sabem como agir. É um momento raro da história brasileira, né? Porque nunca tivemos uma tragédia como essa. A questão que se coloca, queria colocar dividido em 2 pontos. Uma muito óbvia, que que eu estou dizendo uma obviedade. O senhor imaginaria, em 1º de janeiro de 2019, que o governo Bolsonaro chegaria onde chegou hoje, em 2021? 2. Quais são os próximos passos que a articulação feita pela oposição e a minoria no Congresso Nacional fará em relação à entrada do pedido do processo de impeachment? Perfeito. Primeira pergunta, ele não me surpreendeu em termos de ataques à democracia. Ele sempre, para mim, foi uma pessoa autoritária. Ele nunca fez questão de esconder isso de ninguém. Né? Ao longo de toda a sua vida, ele demonstrou um grande apreço por ditaduras, por ditadores, por tortura, por todo tipo de censura. Né? Então, os ataques dele à democracia não me surpreendem. Né? A incompetência dele também não me é surpreendente, porque ele no parlamento, Marco Antônio, nunca foi um parlamentar importante. Né? E aqui não tem nenhuma questão ideológica, né? Não é pela visão de mundo dele, é pela incompetência dele mesmo. Né? Porque você tem quadros bem à direita, muito qualificados, tem quadros de direita muito qualificados, tem quadros de centro qualificados, e assim também na centro-esquerda, na esquerda.
presidente ele é uma pessoa desqualificada. Ele nunca foi um parlamentar que contribuiu para qualquer debate, né? Ele sempre foi um deputado lateral, né? Nunca foi ouvido sobre assunto nenhum, né? Então, a incompetência dele também não me surpreende. O que de fato me surpreende é essa forma louca de tentar tratar a pandemia. Eu não consigo entender como é que um presidente da República se nega a comprar vacina para o seu povo. Eu não consigo entender isso. Isso é uma coisa que foge à racionalidade. Porque uma pessoa normal, minimamente normal, ela, diante de uma pandemia, diante dos cientistas e dos médicos que estavam ao lado dele dizendo que era grave, não diz que é uma gripezinha. Não desestimula o uso de máscara. O que é que ele ganha desestimulando as pessoas a usarem máscara, Marco Antônio? Porque a máscara, se dissesse assim, não, ele perde alguma coisa, ele não perde nada com isso. Mas parece que é uma coisa doentia, não sei se ele acha que a população brasileira é muito grande e deve diminuir. Eu não sei se lá no fundo do raciocínio dele é uma questão populacional, né? Ele, algum tempo atrás, já disse que a única saída para o Brasil era o controle populacional. Não sei se é isso que está no fundo da cabeça dele, né? Então ele acha que as pessoas morrerem não tem importância, porque isso, para mim, é surpreendente. Eu não vi nenhum líder mundial fazer isso, independente da posição ideológica. Você vê quadros... Bom, ele teve um péssimo exemplo do Trump, né? Que não foi reeleito por conta disso, mas você vê quadros à direita, como a Angela Merkel, como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, todos ouvindo os cientistas e protegendo as suas populações. Quer dizer, não há qualquer incongruência entre qualquer visão ideológica e a ciência, né? Mas ele optou por esse caminho, que é um caminho insano. Isso, para mim, de fato, foi surpreendente. Eu nunca imaginei ver um presidente da República que desprezasse dessa forma a vida de quem o elegeu, que estivesse se lixando, né? Nem se importando com a vida do seu povo, do povo que o colocou na presidência da República. Isso é uma coisa que, para mim, é inexplicável dentro de um mínimo de saúde mental, de razoabilidade, né? Que é o que a gente espera que um governante tenha, né? E a parte B da questão, deputado? Desculpe. A questão agora, os próximos passos. O que vocês Perfeito. estão pensando? Bom, agora nós vamos buscar os líderes de outros partidos que não assinaram o nosso pedido, né? Então, vamos conversar com todos os democratas da Câmara dos Deputados e do Senado, né? De partidos de centro, de partidos de direita, que têm compromisso com a democracia, que não querem ver o país continuar afundando. E vamos chamá-los à reflexão e mostrar que esse comportamento do presidente amanhã se volta contra o Congresso. E, portanto, vai acabar passando. Não nos iludamos, Marco Antônio. Ele hoje não está mirando no Congresso porque ele está achando que o entendimento dele com partidos do centro lhe dá estabilidade. Mas você não tem a dúvida de que ele, na hora que ele tiver a sensação de que pode ameaçar com as Forças Armadas, ele vai ameaçar o Congresso também. Porque no ano passado ele dizia tem que fechar o Legislativo e o Judiciário. Ele fez isso lá na porta do Forte Apache, né? Então, nós vamos procurar os outros democratas para conscientizá-los da importância da gente se mobilizar e juntar as forças políticas brasileiras consequentes nesse movimento para livrar o país dessa maluquice que a gente está vivendo, porque o Brasil não merece isso. Deputado Alessandro Molon, muito obrigado por você ter atendido o convite do nosso canal. Desejo, claro, acho que com todos nós, boa sorte nesse encaminhamento. Estamos aqui abertos para tudo que aparecer, que for relevante. Podem entrar em contato conosco. Acho que é um momento crucial que o Brasil está passando e não dá para... Eu até já escrevi, já falei, empurrar para o processo eleitoral de 2022. Dizer, não, vamos resolver em outubro. Nós estamos em março, o Brasil não aguenta esperar até outubro do ano que vem. Tem de ser para hoje, para agora, né? Quantas pessoas vão morrer até lá, não é, Marco Antônio? Exato. Quantas pessoas vão morrer até lá? A gente está perdendo gente, né? Que podia estar viva. É gente que tinha tempo de vida, sabe? São parentes nossos, amigos nossos. Não tem cabimento uma coisa dessa. Você tem toda a razão, não pode esperar ano que vem, não. É para ontem. Perfeito. Agradeço então muito ao deputado Molon ter atendido o nosso convite. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Marco Antônio. Um grande abraço.